Olá, sejam todos bem-vindos à preleção do Centro Espírita da Consolação. Falaremos hoje do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O tema de hoje chama-se Bem Sofrer e Mal Sofrer, correspondente ao item 18 desse capítulo 5. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos todos nós elevar nos pensamentos ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus, e vamos todos nós agradecermos pela oportunidade da nossa reencarnação, agradecendo por todas as situações, por todos os caminhos que nos levaram ao conhecimento do Evangelho de Jesus. E que possamos nesse momento nos colocarmos abertos para os ensinamentos do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ler a passagem do Evangelho de Mateus, e também do Evangelho de Lucas, que fundamenta esse texto sobre bem sofrer e mal sofrer. A passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 5 e 6 e versículo 10, diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que sofrem são aqueles que passam pela provação ou que enfrentam expiações dolorosas. Eles choram porque todos nós temos dificuldades, porque a provação e a expiação às vezes é muito dura, é muito difícil. Então, o consolo para todos nós acaba sendo a correção da imperfeição, o êxito nos resgates e das provações. Mas não basta chorar e sofrer. É preciso aprender com o sofrimento, sofrer sem revolta, sofrer sem rebeldia. E é isso que o tema de hoje vai falar para todos nós. Mas antes, continuando aqui no Evangelho, ele fala que aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que não é justiça de querer ver o outro pagar pelo erro. E sim, a fome de justiça para nós é a nossa vontade de querer resgatar os nossos erros e nos readequarmos às leis divinas. E ser perseguido por amor e justiça não é não abrir mão dos princípios cristãos, dos ensinamentos do Evangelho. Entendendo que essa perseguição ela existe justamente por conta do nosso atraso evolutivo. E no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 21, 20 e 21, 24 e 25, nós encontramos: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Esse relato de Lucas, além de se referir às bem-aventuranças, ele aponta as consequências para aqueles que acreditam que a vida é uma só e tem na vida material a satisfação de todas as suas vontades. E a mensagem de hoje é do espírito chamado Lacordaire, trazida na cidade de Havre, no ano de 1863, se chama Bem Sofrer e Mal Sofrer. O espírito de Havre começa dizendo assim: Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto os que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, Lacordaire já começa falando que todos nós estamos sujeitos a dores, a sofrimentos, desde aquele que é mais rico e desde aquele que é o mais humilde que está no planeta. Todos nós passamos por problemas, dores, doenças. Porém, a dor e a dificuldade muitas vezes aparecem na nossa vida para auxiliar a nossa evolução, por incrível que pareça. Porque é aquela coisa, se a gente não aprende pelo amor, geralmente a gente aprende pela dor. E também a dor serve também para nos despertar para o caminho do bem, alertando que de repente estamos fazendo algo de errado. E o mal sofrer significa o quê? São aqueles que
só murmuram, né? São aqueles que não têm paciência nas aflições, que falam, de repente, queixam da pobreza, da situação, né, em que vivem, aqueles que não se contentam com o que possuem, ou então aqueles que usam a riqueza apenas para satisfação de seus caprichos, que usa de repente da força para oprimir os fracos. Todos esses não sabem cumprir suas provas e nem suportar suas expiações, né? Esses não sabem sofrer, né? E vale lembrar que reclamar, rebelar, inconformar com não aceitar a dor, isso tudo só aumenta o peso dos nossos sofrimentos e não ajuda a resolver nada, não traz solução alguma. Já a questão do bem sofrer, bem sofrer significa aquele não deixar de sentir a dor. Todos nós temos dores, não tem como deixar de sentir a dor, mas sofrer com sabedoria, com inteligência, com resignação, sem ficar reclamando, sem ficar se autoculpando, sem ficar irritado, né? Sem ficar revoltado. Né? Então, quando nós enxergamos os nossos problemas de um outro ponto de vista e aceitamos essas aflições sem ódio, sem mágoa, sem rebeldia, sem revolta, sem tristeza, né? Mesmo que a gente chore por um desabafo, isso acaba sendo bem sofrer. Né? E como resultado do bem sofrer, nós conseguimos passar pelas dores de maneira mais suave e sem o peso da inconformação. Né? Então, é preciso ter coragem para enfrentar os problemas, quaisquer que eles sejam, porque na realidade já são os nossos problemas, as nossas dores, são consequências das nossas atitudes, né, que sejam realizadas nessa existência ou então em existências anteriores. Então essas dores são necessárias para a nossa própria evolução. A gente precisa acabar aprendendo com todas essas situações, né? Então, de forma um pouco mais equilibrada, nós conseguimos ter um pouco mais de tranquilidade para, de repente, lidar com os nossos problemas, encontrar a solução deles, né? Então, somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus, né? A tranquilidade ou a felicidade. Quer dizer, né, a partir do momento que nós temos um problema, né, uma dor, o que quer que seja, o modo como nós encaramos é muito importante, porque se conseguimos desenvolver virtudes, né, de coragem, de paciência, de fé, de confiança, do que quer que seja para lidar com aquela situação, nós podemos, né, aprender com tudo isso. Né, e de repente, se tivermos que passar novamente por isso, nós sofreremos um pouco menos. Né, e desenvolvendo virtudes, nós desenvolveremos o nosso espírito sempre. Né. E vale lembrar também que tudo passa em nossas vidas, inclusive as nossas dores. Né. Por isso, é preciso ter sempre coragem, fé, confiança, amor, tudo que for necessário para que a gente consiga vencer, né, essas experiências que nós passamos aqui na Terra. E vale lembrar que Deus também não coloca uma cruz mais pesada que a gente não possa estar carregando. Né? Se passamos por desafios dificílimos em nossas vidas, é porque nós temos capacidade de superá-los e que nós temos, que de repente a gente pode até ter escolhido no plano espiritual para passar por determinada aprovação. Né? Então, o simples fato de sofrer não nos condiciona ao reino dos céus, né? Que Jesus cita nas suas bem-aventuranças. O sofrimento em si não purifica ninguém, ele não eleva ninguém, né? O que faz com que a gente se eleve é a forma como nós aceitamos, como nós encaramos e reagimos às dificuldades que todos nós temos. Então, a maneira como o espírito encara essas atribulações é que realmente faz a diferença. Daí, o bem sofrer e o mal sofrer. Então, como Lacordaire coloca, né, no último parágrafo, bem-aventurados que sofrem, que estão tendo a oportunidade de aprendizado, de provar a esperança, a fé, né, mas que conseguem sofrer. Né? Felizes aqueles que conseguem aprender a superar suas dores, porque da próxima vez que de repente elas aparecerem, já conseguirão sofrer menos, né? Porque já ganharam experiência, já passaram por isso alguma vez. Né? Bom, vamos todos nós fazermos nesse momento as nossas vibrações
vamos todos nós vibrarmos muito amor, muita paz, muita harmonia, muita saúde e muita proteção aos nossos lares e a todos os nossos amigos e familiares reencarnados e também desencarnados. Também vamos todos nós vibrarmos saúde, proteção, força, esperança, coragem, paz, harmonia, sabedoria, entendimento e resignação a todos os irmãos que se encontram em hospitais, pronto-socorros, leitos, UTIs, por aqueles que passam pelas duras expiações e provações. E também vamos vibrar saúde, proteção, equilíbrio, paz, amor, muita luz a todos os irmãos que colocam os nomes na caixinha de vibrações do SEC e também pelos nomes que estão chegando pelo WhatsApp do Centro Espírita da Consolação. E vamos, nesse momento, nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos encerrando, e vamos também nesse momento mentalizar uma pessoa para enviar o passe à distância. Graças a Deus. E vamos nesse momento encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre ao Mestre Jesus pelos seus ensinos, que possamos ter disciplina, força, coragem, tudo que for necessário para que possamos vivenciar esses ensinos. Graças a Deus.